primeiras proposições do nosso estudo. Esse é o nosso terceiro encontro. Nós já mencionamos as 3 proposições, mas hoje nós vamos trabalhar com a terceira. A primeira proposição que está aí é que o livro do Apocalipse consiste de 7 sessões paralelas que incluem cada uma todo o período entre as vindas de Jesus. Tudo bem? A segunda, as 7 sessões podem ser agrupadas em 2 divisões principais. E nós comentamos isso ao dizer capítulos 1 a 11, capítulos 12 a 22. Nós vamos passar por isso de novo hoje, que é importante para trabalhar o tema do nosso encontro dessa noite. E a terceira é que o livro é uno. O livro não é uma colcha de retalhos. O livro não é o escrito de um homem desesperado, um visionário desconexo. Não foi Nostradamus que escreveu isso. Foi João. Não foi um pseudo-profeta. Foi um profeta de fato, inspirado por Deus. Bom, visto isso, o próximo ponto a gente recuperar é um quadro que talvez seja difícil de você ver, mas cuja ênfase é dizer que em cada uma das sessões Cristo está presente de uma maneira, mas ele sempre está presente. Então Cristo está presente na igreja na primeira sessão, capítulos 1 a 13. Capítulos 4 a 7, ele é o Consolador. Capítulos 8 a 11, ele reina. Capítulos 12 a 14, e em particular no 14, ele é o ceifeiro da dupla ceifa. Nós vamos chegar lá. Capítulos 15 a 16 é o Cristo que aparece subitamente, é o surpreendente Cristo, que chega e executa o juízo. 17 a 19, ele é o fiel e verdadeiro, é aquele que está sentado no cavalo com seu manto respingado de sangue e que é seguido por um exército de pessoas também justificadas por ele. E nele está escrito que ele é o Rei dos Reis, ele é a testemunha fiel e verdadeira. E na última sessão de 20 a 22, ele é apresentado com o mesmo título dado ao Pai, ou ao Deus Eterno, no capítulo 1. Cristo Jesus é o Alfa e o Ômega. Por isso a gente viu com um pouco mais de detalhe, mais morosidade, mais lentidão, na verdade, durante todo o nosso encontro passado, na última quarta-feira. A próxima imagem vai trazer algo que ainda não vou explicar. É uma fotografia do livro Mais que Vencedores, na página 44, se não me engano. O que você está vendo aí, de cima para baixo, são as 7 sessões paralelas. Se você está conseguindo enxergar alguma coisa com letras todas maiúsculas, de cima para baixo, você está vendo lá no alto, paralelismo progressivo. Enxergou? Abaixo disso, a igreja, abaixo, e o mundo. Essas 3 frasezinhas montam a primeira sessão do livro, capítulos 1 a 11. O confronto entre igreja e mundo. Nós vamos chamar isso de confronto superficial, ou visão superficial do confronto. Nós estamos, enquanto olhamos para as coisas somente com os nossos olhos, sem nos aprofundarmos espiritualmente, nós estamos lidando com as coisas apenas superficialmente. E o Apocalipse trata dessas questões em nível superficial, nos capítulos 1 a 11. Mas nos capítulos 12 a 22, há um aprofundamento da visão e do entendimento. Qual é a causa desse confronto? Então ali é mostrado, se você for olhar para lá de novo, Cristo e o dragão. O combate que existe, na verdade, é de um inimigo resistindo a um rei e sendo vencido pelo rei, como a gente acabou de ver em 17, 14. Essa é a segunda sessão do livro. Esta é a perspectiva essencial do livro.
Por que é que há a primeira parte do livro? Porque há a segunda. Na superfície, igreja sendo resistida pelo mundo. De fato, o que está acontecendo é o inimigo resistindo ao Senhor Jesus e sendo por ele vencido. E na vitória de Cristo, nessa visão essencial, está a vitória da igreja, tanto na parte superficial, que nós já comentamos, quanto na seguinte. Mas nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Eu disse que eu ia comentar a figura e acabei ficando nela durante 15 minutos. Nesse slide aí, nessa imagem, você tem talvez uma maneira de enxergar um pouquinho melhor o que eu comentei há pouco. Se você observar, à sua esquerda está lá, conflito na terra, na segunda linha de cima para baixo. O conflito na terra está lá entre capítulos 1 e 11. Do lado direito seu está o conflito no céu, capítulos 12 a 22. Você observe, por favor, que essas duas seções do livro, elas encontram uma explicação em Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. A gente já comentou também, estou recuperando com vocês a ideia de que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as potestades, os príncipes, os principados e potestades. Essa terminologia ali utilizada. E na última linha, se você observar, tem uma seta apontando para a direita. E ali está escrito, significado aprofundado do paralelo profético. Então, a cada sessão das 7 que nós temos paralelas em Apocalipse, há um aprofundamento. Há algo mais acrescentado, uma perspectiva de chegar até o fim. E qual é o fim? Capítulos 21 e 22, que o inimigo está vencido e é notório de todos aqueles que existem o reino de Cristo. Então, a afirmação que nós fazemos é que Cristo reina. E um texto que eu gosto muito de usar com vocês quando falo sobre isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20, quando é dito que é preciso que ele reine até que tenha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que falta a ser dominado é a morte. Dominada a morte a nós, quando nos ressuscitar, ele entregará o reino ao Pai. Então ele reina, e reinando hoje, reinará eternamente. Mas essa percepção do reino de Deus ainda é muito mitigada, muito enfraquecida. As pessoas não se dão conta de que ele reina. Mas haverá um momento em que todos saberão, todo joelho se dobrará na presença do Rei. Ok? Esses 20 minutos de recuperação dos outros encontros serviu para alguma coisa? Você ficou mais perdido quando chegou? Está tudo bem. Nós já vimos, nós ainda estamos esperando por aquele estudo da apocalíptica. O Reginaldo está aí. Quando o Reginaldo chegou, meus irmãos, eu dei tanto trabalho para ele que ele não consegue fazer tudo. O que está faltando é isso aqui, mas vai chegar lá, você não vai escapar não. Está no forno. Mas a gente já viu então o propósito, o tema, a análise geral, e hoje a gente quer ver a unidade do livro, está aí com letras maiores, número 4. É para onde a gente vai agora então, a unidade do livro. Tudo bem? Preparados? Preparadas? Vamos lá. Tenha o seu livro, o livro do Apocalipse aberto aí. Nós vamos observar estes 5 pontinhos que estão aí. A gente vai observar como rende-se Cristo no meio da sua igreja, o conflito entre a igreja e o mundo, juízos sobre os perseguidores, vitória por meio de Cristo e uma observação geral do livro como um todo orgânico. Eu pretendo passar com vocês por estes pontos aí.
Ok? Para passarmos por eles, a gente precisa obrigatoriamente entrar em todos os textos da Bíblia aberta. Então, lá em Apocalipse 1, nós vamos, graças a Deus, ler um pouco mais a Bíblia hoje do que nos outros dias. Então, estão preparados aí? Apocalipse 1. Eu gostaria que quando for fazer a leitura, em especial a partir do verso 4 do capítulo 1, que você tentasse ter aí o cuidado, não de marcar na sua Bíblia ainda, mas de observar com muita atenção as características expostas das pessoas da divindade e depois, particularmente, da pessoa do Filho. Está bem? Então vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Tudo bem? Observaram bastante coisas aí? Então, na apresentação, no versículo 4 e no versículo 5, nós temos as pessoas da Trindade aí caracterizadas. E ainda nessa perspectiva, ainda sem fazermos a unidade da divindade ser expressa aqui, ainda no versículo 8 nós temos uma nova menção a Deus o Pai. Você precisa guardar isso aí, porque lá no 22 isso muda. E vai mudar por quê? Porque na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas são o único Deus, e o único Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Então esse conceito que aqui é aplicado ao Pai é aplicável também ao Filho e ao Espírito Santo, porque na verdade é um Deus. Mas essa observação feita até aqui, vamos completar a leitura do capítulo 1. Por favor, continue acompanhando. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, companheiro onde, meus irmãos? João? Então ele já se considera na tribulação. Importante observar, né? No reino e na perseverança, companheiro vosso no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo,
os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol da sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Observa a referência que está sendo feita aqui ao que está no versículo 8, já ampliando o conceito da paternidade de Deus o Pai para as características da Trindade. É Jesus falando aqui, já se apresentando como o primeiro e o último. Eu sigo a leitura. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito bem, por aqui fazer a leitura de Apocalipse 1. Você vai observar que Apocalipse 1 tem sim uma característica introdutória, mas uma característica introdutória para que os capítulos 2 e 3 tenham um sentido. Nos capítulos 2 e 3, todas as expressões feitas pelo Senhor Jesus são feitas às igrejas entre as quais ele caminha. A presença de Cristo entre as igrejas é um fato aqui figurado. Ele está presente. Isto aqui é uma igreja, então é um candeeiro. Se é um candeeiro, Cristo está conosco. Ok? Então nós vamos dar uma olhadinha nessas relações do capítulo 1 com os outros 2 capítulos. Vamos fazer isso? Vamos lá? Por favor, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Essa relação acho que talvez seja mais fácil de todos. A gente acabou de ler no versículo anterior, né? Então o Senhor Jesus faz questão de apresentar-se à igreja com ênfase nessas 2 características, mas trazendo a ela, esta primeira igreja que é de Éfeso, cada uma das referências anteriores. Veja, a leitura da carta para Éfeso tem como preâmbulo o versículo 4 do capítulo 1. Olha lá o versículo 4 do capítulo 1. João, às 7 igrejas. Então, tudo que se diz a cada uma das igrejas tem a introdução com a Trindade expressa e as características do Filho, do Redentor. E agora, então, o Filho é enfatizado em algum aspecto na carta específica para a igreja, neste caso, de Éfeso. Muito bem. Você está vendo as referências ali em que são citados os pontos que estão em 2:1. Vamos para capítulo 2, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Acabamos de ler isso. Você deve se recordar que isso foi mencionado por ele, muito especialmente no versículo, qual está anotado aí? 8, não, no 17 e 18. Ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o 18: é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. É a referência que ele faz à igreja de Esmirna. Quando nós formos nos deter nessa sessão, nós vamos estudar um pouquinho mais quanto a estes significados. Mas por outro, o que é preciso que você veja é que os capítulos não estão soltos, estão totalmente interligados. Vamos seguir. 2
Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E onde é que está essa espada mesmo? Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Referência à palavra, certamente, mas aqui nós estamos verificando as relações do texto. Bom, a sua unicidade. O texto não escrito de maneira caótica. 2,18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele se identifica como Filho de Deus e apresenta a menção ao texto que está no versículo 14 e 15. No final do 14, olhos como chama de fogo, e no 15, pés semelhantes ao bronze polido. Sempre levando para a introdução das cartas. Capítulo 3, verso 1, é isso? É aí que nós estamos? 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vejam, a referência aos 7 Espíritos de Deus volta lá no capítulo 1, versículo 4. E é mais uma afirmação da unicidade da Trindade. Ele escreve em nome daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos e da parte de Jesus Cristo. Mas quem tem os 7 Espíritos de Deus? Jesus Cristo, Deus o Filho. A Trindade não é divisível. Ela se apresenta conceitualmente para que nós compreendamos as pessoas, os seus ofícios, mas é apenas um ser. E aqui então diz que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e tem as 7 estrelas, que são definidas, uma vez mais, vamos ler, no 1:20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os irmãos estão me acompanhando bem? Está tudo bem? Qual que é o objetivo de eu mostrar isso para vocês? Mostrar com a maior clareza possível as relações entre os capítulos. Ok? Acho que faltam apenas 2. Capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Nós vamos até o capítulo 1, versículo 18, e vamos encontrar aqui uma referência interessante. Aquele que vive e estive morto, mas esse que ouviu pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. Não é o momento ainda de nós estudarmos isso, mas o Antigo Testamento vai apontar tais chaves como ligadas a Davi. Se nós formos estudar com um pouco mais de cuidado, nós vamos verificar que os textos que apontam para a vinda do Messias, por vezes chamam o Messias de Davi, por ser seu descendente, e entregam a Davi, não, na verdade entregam ao descendente simbolizado em Davi, esta chave. E ele aqui então afirma, pelo 18, que essas chaves são do inferno e da morte, e elas são as chaves do Messias, a autoridade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre aquilo que alguns chamam de reino de inimigo. O inimigo não tem rei, só há um rei. Pois não? E uma referência dessa que aponta para Davi está em Isaías 22:22. O versículo diz claramente: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ela abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá.
Obrigado. E a última das cartas, podemos avançar um pouco mais? A última delas, 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui nós temos que ler de novo os versos 5 até 7, capítulo 1, versos 5 a 7. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Aqui no texto, a testemunha fiel e verdadeira. Continua o texto: o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ué, onde é que está aqui o princípio da criação de Deus? Nós podemos ir para Colossenses e encontrar ali que ele é o princípio da criação de Deus. Mas aqui no texto, a referência direta é a nova criação. É um novo nascimento, a nossa nova situação. E é por isso que ele é chamado de princípio, porque, verso 5, ele é o primogênito dos mortos. Ele, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Nova criação. E o texto continua, versos 6 e 7, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele certamente. Amém. O que significa mesmo? Amém? Amém. Vamos trazer para um entendimento mais simples. É a certeza de que aquilo se dará. Quando eu digo amém, eu digo em oração a Deus, confiante nele. E é nele que essas coisas se dão. Mas aqui ele está se chamando a si mesmo de o amém. O que é o amém? É aquele que é o garantidor de que as coisas certamente se darão. É por isso que ele termina o versículo 6 com um amém. E termina o versículo 7 com um amém. E observe que o 7 está dizendo: e todas as tribos da terra se levantarão sobre ele, certamente. Amém. Quem é esse garantidor? Senhor Jesus. Ele é o amém. Ele se apresenta assim à igreja de Laodiceia. Então o que nós temos nos 6 primeiros capítulos? Cristo Jesus em meio à igreja, sendo reconhecido pela igreja e trabalhando com essa igreja, fazendo algumas coisas. Que coisas será que ele está fazendo? Primeiro, meus irmãos, ele presente na igreja, acho que não passou ali ainda, está escrito ali: conhece o que se esconde? Veja por favor no capítulo 3, versículo 1. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Aqui aponta essa última frase: o conhecimento de Cristo Jesus a respeito das coisas que não são visíveis. Ele conhece o que está escondido. Ele sabe que pelas obras que nós manifestamos, nós temos, por vezes, nas nossas obras, aparência de que estamos vivos. E essa é a palavra de repreensão dele a respeito da igreja de Sardes. Tem aparência de uma coisa, mas você é outra. O Senhor Jesus está no meio da igreja. Ele conhece. Ele sabe mais do que aquilo que aparece aos olhos.
O Senhor Jesus reprova o erro. Apareceu isso lá? Reprova o erro. Capítulo 2, verso 4. No capítulo 2, vamos ver várias características aqui expressas dele. O Senhor Jesus reprova o erro. Ele vem elogiando, com as tuas obras, tens perseverança, suportaste as provas. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor Jesus não dissimula a repreensão. Como a autoridade que é indisputável, a autoridade, ele não se coloca ao lado para ver o que acontece. Ele sabe dizer o que é bom, mas não se omite quando tem que fazer uma repreensão. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ele aponta o erro. Ele não acusa, ele aponta o erro. E ele vai conseguir dizendo, olha lá o versículo 5, que fácil. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta. O Senhor Jesus não é acusador, ele é um conclamador à volta, ao arrependimento. Mas ele o faz depois de evidenciar o problema. Aquela velha máxima que a gente usa: o doente procura tratamento quando se dá conta da doença. E o Senhor Jesus mostra a doença e diz: eu sou o remédio. Reprova o erro. Ele assume uma posição firme. Vou passar mais um ou dois. A posição dele é firme a favor da santidade. A gente mencionou agora nós vamos ver 2, versículos 2 e 3. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Isso não é positivo, irmão? Se alguém chamar você de perseverante, você não vai se sentir elogiado? E que não pode suportar homens maus. Poxa, eu quero ouvir isso do Senhor. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Que beleza! Ele sabe estimular a santidade, reconhecer o caminho bom. 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O Senhor, a sua posição firme a favor da santidade. Tem gente que vê coisas boas acontecendo e estas não interessam. Por quê? Porque não fui eu que fiz. Não, nosso Senhor Jesus sabe alimentar a santidade do seu povo, sabe observar as suas virtudes e dizer: é aí, continue com isso. Do mesmo modo que ele sabe ser firme e repreender, ele sabe ser a favor da santidade. Mas no verso 6, no capítulo 2, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu... Mas Jesus odeia alguma coisa? Sim. Você já deve ter ouvido falar alguma vez que o Senhor Jesus não tem musiquinha de ninar ao redor dele, nem borboletinhas voando. Ele é o soberano. Com ele não se brinca. Ele é o amor. Ele não é a expressão do amor. Ele é o amor. Deus é amor. E ele é justiça. Ele expressa o amor que faz parte do seu ser. Ele expressa também, irmãos, com um rigor o mais severo que você possa imaginar. Além disso, até ódio contra aqueles que o desonram. Ele não se omite, ele é firme em dizer: Deus não tem medo de ser mal falado por apresentar-se verdadeiro. Tens como por teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Então é favorável Jesus à igreja quando resiste à falsa profecia, que é uma das interpretações das obras dos nicolaítas. E ele, Jesus, também. Mas tem mais.
Senhor exorta ao arrependimento, capítulo 3, versos 18 e 19. Já vimos isso agora mesmo, no capítulo 2, verso 5. Vou ver de novo no 3, 18 e 19. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Assim como ele expressa ódio e rigor terrível contra aqueles que o rejeitam, ele expressa um amor incomparável. Você sabe o que significa esse amor. Significa encarnar, significa viver sem pecado, mesmo com todo tipo e pior tipo de tentação. Significa ir até a cruz e ali morrer. Significa o ministério da humilhação. E ele nunca vai abandonar esse amor pelo seu povo, por causa de si mesmo. Deus nos ama, motivado por si mesmo. Há mais um ponto só aqui. Ele promete recompensas. Então eu não vou ler esse aqui porque você encontra com facilidade. É o último versículo, ou os dois últimos versículos de cada uma das cartas às 7 igrejas. É o Senhor prometendo. Bem, aquele que for fiel, aquele que perseverar até o fim, ele faz promessas. E como ele é o fiel e verdadeiro, são promessas daquele que cumpre as suas promessas. Isso nós vemos então no primeiro ponto. Cristo está no meio da sua igreja. Tudo bem? Os irmãos compreenderam o que foi aqui apresentado? Prosseguindo com a ideia de que o livro é uno, nós vamos ver agora o conflito entre a igreja e o mundo. A primeira coisa que apareceu aí se refere ao candeeiro. O que é um candeeiro? Lá no Antigo Testamento, a mesma palavra é traduzida para a palavra candelabro e candeeiro. E lá tem um nome bonito e muitos judaizantes gostam de proferir nessa hora. Eu vou mencionar. Menorá. Mas não é essa palavra no grego. Mas como é a palavra mais conhecida do hebraico nesse momento, está aí mencionado. Não vou mencionar no grego para fazer o menor sentido para você. O ponto é que é uma luminária. Uma luminária. Logo, se a igreja é simbolizada por uma luminária, por um abajur, por uma lâmpada, a que nos leva a essa imagem? A igreja está iluminada. E a igreja tem a função de iluminar. O candeeiro caracteriza a igreja é portadora da luz do Senhor. Ali você vê algumas referências no Êxodo, no Levítico e em Mateus. Tá bom? Levando para a ideia do menorá e trazendo para nós em Mateus a ideia de que o Senhor nos diz: vós sois a luz do mundo. Irmãos, está tudo bem? Eu posso que eu estou atropelando muito vocês hoje, estou esmagando vocês. Está tudo bem? Não? Okay. Vamos adiante. O mundo jaz na escuridão. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Mas ele também diz lá no capítulo 3 de João que ele veio como luz. E aqueles que tinham as obras das trevas, as obras más, ao verem a luz, afastam-se da luz, a fim de que as suas obras não sejam reveladas. Essa é a ideia aqui. O mundo está na escuridão e resiste à luz.
Está lá a referência, João 3, 18 a 20. E a referência também do primeiro capítulo de João. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Senhor Jesus, no meio da igreja, é a luz da igreja. A igreja ilumina por causa de Jesus. Mesmo assim, algumas lâmpadas são mais fraquinhas, né? E outras são mais fortes. Então, você vai encontrar igrejas muito criticadas, muito exortadas, chamadas ao arrependimento, e outras estimuladas, que prossigam no caminho que está. Na verdade, é uma só delas que está nessa condição melhor. Tipos de igrejas, como nós somos tipos de pessoas. Não pode trazer isso para o ambiente individual? Sim, em certo sentido, sim. Embora a ideia seja trabalhar com igrejas. Vocês vão perceber, vocês já não perceberam, se olharem para mais igrejas fora dessas portas, que as igrejas têm características. E por que elas têm características? Porque as pessoas que estão congregando e formando a igreja naquela localidade têm predomínios de certas características. Então, uma igreja missionária, ela não é missionária porque o prédio tem uma seta apontando para fora. É uma igreja missionária porque as pessoas que lá ali congregam, que são de fato a igreja, têm esse desejo ardente de proclamar o Evangelho. É cada um, o predomínio daquela ideia, a característica da igreja. Da mesma forma. Então a igreja vai expressar a intensidade da sua luz. Não porque Cristo não está perto dela, mas porque a igreja está perto de Cristo. A igreja cultiva a comunhão com Cristo. E expressa as características de Cristo, que está lá. Cristo Jesus não deixa de estar com a igreja. Seguindo ainda, apareceu uma setinha ali dizendo alguma coisa sobre os selos, que são aflições para os selados. Apareceu? Muito bem. Então está agora fazendo uma transição. O candeeiro está anunciado nos capítulos 1 a 3. Mas nos capítulos 4 a 7, nós vamos ter a visão do rei no trono, o lamento, porque o rei tem um livro na mão que ninguém pode abrir, ele é todo selado. A apresentação do cordeiro que foi morto, mas que veio, e toma das mãos daquele que está no trono o livro, e passa a abrir os selos. O curioso é que no capítulo 7, há a menção dos selados, aqueles sobre os quais nenhum dos problemas espirituais de efeito eterno atingirá. Nenhum deles atingirá. Então, os selos vão sendo abertos, a igreja vai enfrentando terríveis dificuldades no mundo, terríveis dificuldades de morte, de perseguição, mas não tem a perda da sua condição de redenção, porque ela está selada. Os selos do livro apontam para a aflição dos selados, no capítulo 7. O selo do sim, o selado do céu. E essas aflições todas estão descritas no capítulo 6. Chegará um momento, irmãos, que nós nos demorarmos no texto. Chegará, com a graça de Deus. Depois ali, o Senhor preserva os candeeiros, os selados. Acabei de mencionar no capítulo 7. Embora o mundo resista à sua luz. Agora existe uma questão aí que não pode ser esquecida por nós. É de que tudo isso que surge de peso, de dificuldade para a igreja, de morte,
de perseguição. Tudo isso surge de um livro, não é? De um livro que estava na mão daquele que está no trono. De um livro que na mão do Cordeiro é aberto. Qual é a figura que está por trás disso? Aliás, qual é a verdade que está por trás dessa figura? Que tudo isso que a igreja venha a padecer ao longo da sua história é simplesmente a expressão do plano do rei. O que João está dizendo para a igreja para a qual escreveu primeiramente, e que chega até nós hoje, é a igreja. Tudo isto que está acontecendo não está fora do plano do rei. O Senhor reina. É do livro dele que estão surgindo estas situações. E é ele que te livra, como expressa o capítulo 7, segunda porção dos paralelos. Estou dizendo alguma coisa compreensível aqui ou vocês estão perdidos? Está tudo bem? Então, o conflito entre a igreja e o mundo é real, acontece mesmo, você sente isso. Quanto mais fiel for a sua vida, mais você vai sentir o conflito. Quanto mais fiel for essa igreja, mais ela vai ser resistida em Santo André. Quanto menos resistida ela for, mais temos que nos questionar quanto a nossa fidelidade. Alguém sabe que nós resistimos? Então ninguém sabe. Sabe o que significa isso? Você já sabe, eu já falei. Passa pela porta, não sabe que tem uma igreja aqui? Por que não sabe? Porque aqui dentro o pessoal tem uma fidelidade do tamanho de um cisco. Mas pastor, você vai falar isso para a gente? Nós somos a igreja de Santo André. Pois é. Houvesse gente fiel aqui dentro, se fosse predominante na igreja, o mundo saberia da sua existência e lutaria contra ela. Lutaria com unhas e dentes. Está tudo bem, ela não nos ofende, deixa ela quieta lá. Eis-nos aqui. Vamos buscar a Cristo, vamos buscar o Senhor. Estamos chegando ao finalzinho, falta só mais um slide. Depois a gente espera para a próxima semana para continuar. O juízo sobre os perseguidores. Os capítulos 8 a 11 fazem a terceira seção do livro, repito, paralela às demais, e fechando a primeira divisão do livro, capítulos 1 a 11. Ora, se Cristo está no meio da igreja e há um conflito entre a igreja e o mundo, e a igreja é oprimida pelo mundo, mas graças a Deus, isso tudo cumpre o plano eterno daquele que tem o livro na sua mão. O que podemos esperar que seja feito a este mundo opressor? Capítulos 8 a 11, o juízo de Deus sobre eles. Então vamos lá. Eu vou passar todos eles para que eu não tenha problema de esquecer de passar alguma coisa. Primeiro no capítulo 8, por favor, vá até lá. Que é o comecinho da terceira sessão. Eu vou ler os versos 1 a 4. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, aquela situação de opressão do capítulo 6 está em paralelo com a situação dos santos, igreja, buscando a Deus em oração.
E a busca a Deus em oração é como se fosse um gatilho, é como se fosse um disparador que o próprio Deus colocou em nossas mãos, para que nós disparássemos conforme o seu plano, mas somos nós que disparamos. E quando nós oramos, o que acontece? Os capítulos 8, 9, 10 e 11 vão registrar o juízo de Deus contra os opressores. A resposta de Deus é com as trombetas. E cada trombeta é uma chamada do mundo, um aviso ao mundo. Se vocês continuarem assim, vocês vão todos se queimar. A questão é que todos aqueles estão numa situação já irreversível. Olha o 9, por favor. Nos versículos... Eu vou ler só uma parte curta, por causa do horário que já está passando. 18 a 21. Capítulo 9, 18 a 21. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, com elas causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, o que diz aí depois? Não se arrependeram. O Senhor, na administração do seu juízo, ele começa a apresentar aqui a destruição da terra. Você está vendo lá as letrinhas A até G. Queima das plantas, a morte na água do mar, o envenenamento da água potável, a escuridão do sol. E aqui nesse texto que nós estamos lendo agora, a influência demoníaca sobre os incrédulos. Isso é a expressão do juízo de Deus. Essa influência demoníaca está nesses serizinhos aqui estranhos. Tinham um corpo de gafanhotos, se não me falha a memória, e um rabo de escorpião. Esses serizinhos estão simbolizando a opressão demoníaca sobre os incrédulos. E estes tiram a vida de muitos e muitos e muitos. A gente acabou de ver no verso 20. Dentre estes que não criam e foram mortos, não surge arrependimento. Os sobreviventes, diz o verso 20, os outros homens, os que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram, diz o verso 21, dos seus assassínios, e das suas feitiçarias, e da sua prostituição, e nos seus furtos. Ora, não se arrependeram, o que acontece então? Expressão do juízo do Senhor. Vem juízo aí. E esse juízo vem, e a última expressão dele está na perspectiva da consumação, da perda completa de esperança. Porque aquele que não crê, aquele que ofende a Deus ao ofender o seu povo, não pode esperar por salvação. Só pode esperar por capítulo 11, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que se destroem. Então, a última sessão dessas 3 primeiras, da primeira metade do livro, expressam como que um fechamento
Cristo está no meio da igreja. A igreja é enfrentada e resistida pelo mundo. A segunda sessão. Mas a igreja será vingada. E o Senhor, nosso Deus, vingador, o fará com terrível rigor contra aqueles que se fizeram. Juízo sobre os perseguidos. Então, essa aqui é a última projeção da noite de hoje. E nós temos aí uma visão superficial do conflito. O que é? O Senhor está presente com a igreja, ponto primeiro. Segundo, a igreja é resistida e agredida pelo mundo. E terceiro, o Senhor executa juízo sobre o mundo. Quando acontece uma coisa, acontece outra. Elas estão acontecendo. Estamos caminhando entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Está acontecendo. E haverá um momento em que isso será inescapável, que é o momento da segunda, a expressão absoluta do juízo, que agora se expressa, mas ainda será muito mais intenso e completo naquele dia. São 9h07. Eu pergunto a você se tem alguma dúvida. E se quer apresentar alguma ideia, se o rolo compressor foi muito pesado hoje, você foi atropelado e não conseguiu segurar nada. Então, diga lá. Vocês querem uma cobertinha? Não esmoreçam, amém? Eu aprendi para vocês o que está escrito em coisa de 6 ou 7 páginas do livro do William Hendricks. Se tiver acesso ao livro Mais Que Vencedores e fizer a leitura do capítulo, você fala assim: então foi isso que ele disse. Puxa, por que precisava complicar tanto? Tá bom? Porque é simples. E o livro vai sair, vai saltar aos nossos olhos. Espero que o Senhor você seja abençoado. Vamos orar a Deus. Vamos pedir a sua bênção por nossas vidas. Ó Deus, nós te buscamos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós clamamos a Ti por Cristo Jesus que nos perdoe, Senhor. Começar por mim e a esta igreja. Clamamos a Ti, Senhor Deus, que nos faças dignos de sofrer pelo Evangelho, sofrer pelo Teu nome. Ó Deus, concede, Senhor, este privilégio de sermos vistos por Ti, Senhor Deus, como os eleitos, os fiéis, os que andam em santidade. Ó Deus, perdoa o nosso pecado. Transforma, Senhor Deus, nossa vida. Ó Deus, concede, Senhor, nós estudamos a Tua Palavra, sejamos mais do que espectadores ou participantes de um encontro de quarta-feira à noite. Sejamos gente, Senhor Deus, que quer andar contigo, quer aprender de Ti, Senhor Deus, quer se gastar na Tua obra, no Teu serviço, quer identificar em si mesmo por Tua graça o que significa ser escravo de Jesus. Ó Deus, muda essa igreja, Senhor. Ó Deus, levanta-nos, Senhor Deus, para a obra que Tu tens para nós. Concede que a Tua palavra dita às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, que o Senhor diz: veja lá onde você errou, arrepende-te, volta às primeiras obras. Ó Deus, que isso seja marcante em nossos corações. Também te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê
a segurança e a certeza de que o Senhor reina, de que esse livro não conta historinhas para crianças ou para curiosos de coisas esquisitas, mas fala a verdade, Senhor Deus, sobre o Senhor que reina e sobre a tua igreja que padece quando fiel deste mundo, e sobre o teu juízo sobre todos aqueles que te desonram e que resiste à tua igreja e por isso resiste ao Senhor. Concede, Senhor, essa segurança ao teu povo, e que não importa o que aconteça, como o Senhor reina, estamos seguros. Dá a tua graça, Senhor, ao povo, ao teu povo que se reúne nesta casa, e que haja, Senhor Deus, um novo ânimo, um mover real do teu Espírito em nós, para que saiamos da mornidão e sejamos quentes no serviço do teu reino. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.